Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso evento, onde nós vamos estar explanando sobre a importância de termos o autorrespeito para que nós venhamos ter uma vida calma, escolher ter uma vida calma. Meu nome é Nádia de Castro, faço parte da equipe de coordenação da campanha Escolha Calma, onde todos nós estamos pensando em trazer para a humanidade, especialmente aqui para o nosso país, um momento de reflexão, de fazer com que as pessoas percebam que elas podem sim criar movimentos de pensamentos, de atitudes, de querer fazer algo diferente na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua sociedade, enfim. Fazer algo diferente, de querer mudar algumas estratégias. Mas por que não fazer essas mudanças de forma mais calma? Então eu faço parte dessa campanha. E essa campanha vai ajudar você a refletir que escolhas são feitas através de um estado interno de consciência. Então, para nós, essa campanha é uma campanha de utilidade pública. Nossa causa é promover a escolha consciente pela paz e pela não violência na sociedade. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode ter calma? Porque a calma, meus queridos e minhas queridas, não é simplesmente ser calmo, mas a calma é um resultado de valores. E foi aí que nós, da equipe daqui do Brasil, pensamos quais atitudes de valores que podem trazer calma como resultado. Aí que nós pensamos que poderíamos estar vivenciando, refletindo, praticando, afirmando esses valores que vocês estão vendo na sua tela. E é através de uma pitadinha de cada valor no seu dia a dia, amor, paciência, confiança, cooperação, enfim, todos esses 12 valores, com certeza eu vou conquistando viver uma vida calma. A vida calma não é simplesmente uma vida de passividade. Né? Eu posso dizer para vocês, né, quem me conhece sabe o quanto eu sou extremamente proativa. Né? Eu sou uma pessoa que gosto de estar sempre atuando na vida, mas eu tenho que fazer através de um estado interno calmo. Então, ser calmo é ser pacífico, ser calmo é ter bom humor, ser calmo é realmente viver cada minuto, cada segundo com a alma. Então, com isso, eu quero mostrar para vocês que a campanha Escolha Calma já está em quase todos os estados daqui do país, não só nas capitais, como também nas cidades principais do interior. Nós temos, nesse momento, em torno de quase 5 anos da campanha Escolha Calma no Brasil, porém, com o nosso novo site, onde nós conseguimos ter uma forma de ver quantas pessoas estão acessando, querendo, participando da campanha, nós temos no site um calmômetro. Muito legal, não é? Calmômetro, mas esse calmômetro é para quê? Só para que nós possamos perceber quantas pessoas estão interessadas em realmente viver a calma. Nós estamos hoje mais de 1.600.000 pessoas acessando nosso site. E aí eu quero convidar vocês. Entre no nosso site. Nosso site é www.escolhaacalma.org.br. E nesse site, vocês vão ter tudo sobre os valores, tudo sobre aquilo que pode estar gerando em você uma melhor qualidade de vida. Nosso pensamento foi
em hipótese alguma, pegar esse projeto, essa campanha, pegar todo esse conteúdo e ficar só com a gente. Ao contrário, a idealizadora dessa campanha, da qual eu também faço parte, que é a organização Brahma Kumaris, com esse coração generoso, né, com esse coração de querer o melhor para o outro, fez dessa campanha, através do site, todo o conteúdo que você pode implantar na sua empresa, na sua família, no seu condomínio, enfim, com seus amigos, conteúdo de informações, de reflexões, de música, de relaxamento, de meditação, de workshop. Porque para nós, a campanha, ela tem que ser difundida para a humanidade. Então, nós criamos uma campanha de utilidade pública, onde você pode fazer desse momento uma grande oportunidade de mudanças, mudanças de comportamento, mudança de atitude. Então, nós temos, além do nosso site, nós também temos o nosso Facebook, nossa página, onde você pode estar sempre atualizado em saber aonde temos nossas atividades. Ok? Então, essa é a nossa Brahma Kumaris, aquela que idealizou toda a campanha Escolha Calma. Para nós, o nosso slogan é: escolha calma por você, pelo outro e pelo mundo. Ok? Se quiserem mais notícias, mais informações, entre na campanha. Vocês vão ter muita oportunidade de fazer melhorias. Mas agora, né, o encontro de hoje, né, o bate-papo, né, bate-papo virtual, né, o bate-papo online, vai falar um pouco sobre autorrespeito, né, escolhendo uma vida com a alma, mas escolhendo uma vida calma. Então, queridos, quando eu pensei, né, nessa palestra, quando eu pensei nesse encontro, e ela já existe, eu já uso para apresentar a campanha nos locais que nós somos convidados, e quero também compartilhar com vocês que é totalmente um trabalho voluntário, não se cobra nada para levar a campanha nos hospitais, nas secretarias, nas escolas, enfim, em todos os lugares que querem fazer mudanças de comportamento, eu mostro vídeos. Mas aí me falaram que aqui não fica bom, né, eu estar mostrando vídeos. E um dos vídeos que eu mostro é, né, é esse que vocês estão vendo, apenas uma faixa, né, uma forma dele, mas vocês podem estar entrando dentro do YouTube, onde é a máquina irritada. Então, começando um pouquinho falar um pouco sobre isso. Então, ele é um rapaz de um escritório, né, o escritório é um escritório tranquilo, aparentemente, as pessoas estão nas suas baias, trabalhando, fazendo suas atividades, e aquele senhor que está de costas, ele começa a mandar, né, páginas de impressão para a máquina que está logo à nossa frente. E o que ocorre é que essa máquina, ela não funciona. E ele começa a ficar irritado. No primeiro instante, ele começa a ver, não funciona, ele pega o toner, dá uma balançada, coloca de novo lá na máquina, e nada da máquina funcionar. E aí, sabe o que acontece? Ele começa a se irritar. E ele começa a bater na máquina, ele começa a ficar bravo, ele começa a fazer coisas assim absurdas. Em primeiro momento, não parecia que ele iria tomar tal atitude. Mas, com as cenas e as situações que correram ao redor, mostrou que ele perdeu o seu estado de espírito. E aí eu pergunto para vocês, né, o que será que acontece quando nós estamos nesse momento de irritabilidade? Então, uma das coisas extremamente importantes na nossa vida, e isso é o autoconhecimento, e é a pergunta que eu faço para vocês agora. O que nos faz perder a calma?
Vamos parar alguns segundos. O que faz eu perder a calma? Quando eu tenho a consciência do que me faz perder a calma, isso é um grande facilitador para que eu possa realmente já me preparar nas cenas e nas situações que eu estou vivendo. Perder a calma faz com que a gente não tenha nem um pingo de percepção do que ocorre. E aí, pessoal, o que faz você perder a calma? Será que é atrasos? Será que é filas, engarrafamentos, expectativas frustradas, trabalhos detalhados, atitude desonesta, situações indefinidas, pessoas confusas e inconscientes? Se você aí tiver alguma coisa além dessa lista, por favor, nos mande, porque nosso encontro está sendo um encontro online, mas vocês podem também conversar conosco pelo chat. Nós temos um grupo, né, de pessoas aqui do lado, podendo pegar os pontos que vocês acham que também para você ajuda você a perder a calma. A partir do momento que eu tenho a consciência de que aquela situação é o meu pavio curto, e é daquilo que faz eu perder o meu estado de consciência, então, afinal, o que que acontece com a gente? O que que acontece conosco? Sabe o que acontece? A gente começa a acessar internamente mau humor, irritação e raiva. E esses acessos de mau humor, irritabilidade, começa a ter comportamentos agressivos, enfim, perde totalmente o equilíbrio, é por causa de uma simples situação que eu estou mostrando aqui na tela. Todos nós temos situações e circunstâncias que são detonadores dessa bomba. Só que essa bomba tem um pavio, e esse pavio, ele pode ser um pavio longo ou ele pode ser um pavio curto. Vocês já viram essa expressão? Eu estou aqui nesse momento conversando com vocês através da Brahma Kumaris, na sede do Lighthouse em São Paulo, mas eu mesmo moro no interior de São Paulo. Atualmente estou morando em Campinas, mas a minha cidade natal é Piracicaba. E lá, tem várias coisas muito interessantes, que um deles é, e acredito que vocês também devem já ter ouvido isso, olha, não venha, porque meu pavio hoje está curto. Eu estou numa situação de pavio curto. Então, quando eu começo já a perceber que alguma cena ou situação vai gerar em mim um desequilíbrio, uma bomba interna que vai estourar, e esse estouro dessa bomba interna, ele não vai simplesmente estourar só na atitude externa, de eu chorar, de eu gritar, de eu me irritar, mas vai também estourar no meu corpo interno. Então, muitas das nossas doenças, elas advêm de um desequilíbrio que esse pavio, por estar curto, gerou o quê? Uma explosão interna ou externa. Então, esse detonador, de acordo com a figura, esse detonador, ele é o nosso fósforo. Porque se não ocorresse detonador, o que aconteceria? Essa bomba não estouraria. Mas aí eu pergunto para vocês, nós temos vários detonadores. E não só vários detonadores, como nós temos que conviver com eles. Porque uma das coisas que nós não devemos, em hipótese alguma, é deixar de cumprir as nossas responsabilidades de acordo com os nossos papéis. Nós temos que continuar na nossa família, nós temos que continuar no nosso local de trabalho, nós temos que continuar na nossa vida, na sociedade, em conviver com os detonadores. Mas cabe a mim a não deixar que esse pavio encurta para que eu
estoure. Então aí agora eu vou explicar para vocês como que eu posso deixar esse pavio cada dia mais longo. Vamos lá? Uhum. Então, desculpa porque eu tive uma orientação aqui que não está muito nítido as transparências, então eu vou estar lento, tá bom? E, por favor, qualquer coisa que vocês sentirem que não está tendo uma boa transmissão, pode mandar um chat que tem um grupo que vai estar me orientando a melhor forma para vocês terem um bom encontro do dia de hoje, ok? Então, o que ocorreu com todos nós foi nós termos criado hábitos. E esses hábitos criaram raízes. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente dirige, né? A grande maioria que pode estar me ouvindo e aqueles que estão aqui comigo, aqui nessa sala, tem carta de motorista, dirige. E eu pergunto para vocês, vocês já pararam para pensar que vocês não pensam para mudar a embreagem, para mudar o câmbio, enfim, para fazer todo o movimento, em pôr primeira, segunda, tem que pôr o pé no acelerador, põe o pé na embreagem, tira o pé do acelerador, põe o pé no breque. Como que é feito tudo isso? É feito de uma forma sem pensar. É um hábito. E é isso que está acontecendo na nossa vida. Nós estamos criando hábitos, e esses hábitos, eles criam raízes. Então, em algum momento do passado, você aprendeu a se irritar com muita facilidade. E muitas vezes você foi totalmente elogiado, olha que interessante, hein? Quando você teve uma atitude de irritabilidade. Porque as pessoas, elas não têm muito um olhar positivo de ver a outra pessoa com bons olhos, quando é uma pessoa mais calma, mais tranquila. Parece que as pessoas gostam de ver pessoas que se movimentam, se irritam, que falam, que se expõem. E essa atitude, esse comportamento de gerar esse lado de irritabilidade com facilidade, criou em nós o quê? Uma atitude reativa. Outra coisa também que criou hábitos foi que você construiu um lugar para o pavio curto em seu temperamento. Como se você precisasse sempre se defender em reagir. Você precisasse se defender gritando. Que você precisasse ser ouvido e respeitado se impondo, mas de uma forma agressiva. Outra coisa também, que não só sentir raiva foi muito valorizado em algum momento da história, tanto para os homens como para as mulheres, mas hoje em dia, ser uma pessoa que tenha comportamento irritado, um comportamento de raiva, ele não é só valorizado, mas ele é enaltecido como uma forma de liderança. Então, com isso, pessoal, nós temos que fazer mudanças, porque a gente viu, de acordo com a sociedade que nós estamos vendo, né, a gente nem precisa muito ligar a televisão, nem precisamos muito entrar na internet para ver o que está acontecendo. As pessoas só comentam situações de crises, de desequilíbrio, de agressividade. Então, nós precisamos reconstruir esse temperamento. E eu posso garantir para vocês que viver uma sociedade onde eu escolha viver uma vida com qualidade, com a alma, com a calma, ela vai ser tão mais produtiva do jeito de que tal forma não é o que está acontecendo hoje em dia. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que nos traz bem-estar? Brigar? Estressar-se? Buscar culpados? Reclamar? Ou ter calma? Porque muitas vezes esses tipos de comportamentos, eles podem trazer para nós uma sensação de bem-estar, mas no primeiro momento. Porque depois vem sentimento de culpa, depois vem arrependimento. E aí, a perda de tempo que você tem para resgatar de novo um estado de equilíbrio, leva um tempo. Então, se você já pode ter atitude calma
e expressar numa situação é a melhor coisa. Outra coisa, o que é melhor? Buzinar? Sentir-se vítima? Provocar os outros? Maldizer a situação? Porque uma das coisas que nós temos que aprender, que faz parte de uma lei aqui, do palco da vida, é que tudo que eu faço, eu tenho retorno daquilo. Não é verdade? Então, se eu começar a maldizer o trânsito, a maldizer as situações de barulho à minha volta, maldizer tantas coisas que estão em desequilíbrio, que não me agrada, ou me dar esse sentimento assim, eu sou vítima, não quero isso, não quero aquilo, não vai adiantar nada. Ao contrário, eu estou fazendo um retorno para mim mesmo. Então, o que é melhor a gente fazer? É melhor a gente ter essa clareza. Quando eu estou calmo, eu tenho uma clareza interna. Eu tenho um poder interno de discernir o que é o melhor para fazer. E o discernimento, essa clareza é... Respira fundo. Vamos lá, pessoal? Vamos respirar? Ó. Respira fundo. Solta. E diga para si mesmo. Eu estou calmo. Eu sou paz. Eu estou tranquilo. O que é que eu tenho que fazer para solucionar essa situação? Porque se eu fico perturbado mentalmente, com um monte de excesso de pensamentos, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter uma atitude de reatividade, do hábito que eu criei. Então, com isso, em um mundo onde o medo, as reações violentas, a raiva estão em abundância, escolher a calma foi uma forma, uma proposta de nos tornarmos conscientes da opção de escolher o modo como queremos responder cada desafio todos os dias. Então eu pergunto para vocês, eu tenho condição de fazer escolhas. E o mais lindo de tudo, é uma escolha sua. É uma escolha consciente, é uma escolha como você quer para você. Pessoal, ficar na lamentação, na reclamação, na vitimização, de achar que essa vida está péssima, está ruim, hello, vamos mudar? Por que não? Não é? Por que não mudar? Por que não fazer uma escolha consciente? Ser calmo é uma questão de você querer. Você mudar, você sentir que você tem esse direito. E quando eu mostro esse coração, eu mostro esse coração para você, e me desculpa, não tenho nenhum coração aqui para mostrar para você, mas você está vendo o coração no slide? Olha esse coração como se você estivesse olhando para o seu coração. Você merece essa vida que você está tendo hoje? Você merece deixar fazer com que o mundo externo cabe com o seu mundo interno? E o pior, com o seu mundo interno, não só seu, mas o mundo interno da célula da família. Da célula, da coisa mais linda que é a célula família. Sua esposa, seu marido, seus filhos, os cachorrinhos, tudo que é seu, da sua casa, onde você está revendo que você pode mudar a vida que você tem. E aí que eu falo para você, o autorrespeito. O autorrespeito é o quanto que eu mereço viver a vida que eu estou levando. E com isso, eu pergunto para vocês, mas antes vocês podem perguntar para mim, mas Nádia, eu pergunto, é muito difícil fazer escolhas que não são perceptíveis. É muito difícil fazer escolhas que não é palpáveis. Ok, fazer escolhas externas, o que eu vou estudar, em que vou trabalhar, onde eu vou morar,
como eu vou me alimentar, ou com quem vou me relacionar, tudo bem, Nádia, é fácil, né? Porque é algo palpável. E também, se eu não gosto daquela comida, eu não como mais. Uhum. Mas agora, fazer escolhas internas. O que pensar, o que sentir, o que valorizar, como lidar. Como que eu vou fazer a escolha de como querer ser bem-humorado? Ou como que eu vou querer fazer uma escolha de perdoar? Ou como eu vou fazer uma escolha de amar? Ou como eu vou fazer uma escolha de ser gentil? De algo que exige uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento não é uma mudança de comportamento simplesmente, mas houve toda uma situação por detrás do comportamento. O comportamento é algo visível, mas para que eu possa gerar esse comportamento, eu tive que fazer uma escolha. Eu peço 1 minuto de licença para tomar água, porque daqui a pouco eu vou tossir muito. Peço desculpa novamente, porque eu estou muito gripada, né? E a minha voz está começando a deixar de estar mais, né, fácil de ser ouvida, porque eu estou ficando rouca. Então, com licença. Gratidão. Então, o que aconteceu com todos nós, pessoal? Nós criamos um ciclo de reatividade, e eu vou explicar para vocês que essa irritabilidade, dessa carinha que vocês estão vendo, gerou um ciclo de um estado de consciência inconsciente. Esse estado inconsciente é a primeira situação. A inconsciência vem quando eu não sei o resultado das ações que eu tomo, o que ela vai gerar em mim e o que ela vai gerar nas pessoas. Então, eu estou inconsciente daquilo. E quando eu estou inconsciente, ele naturalmente vai gerar em mim uma falta de autocontrole. Essa falta de autocontrole, naturalmente, faz com que eu tenha atitudes de hábitos conquistados pelas crenças, pela cultura, pela forma de vida que eu levei com os meus familiares e com os meus colegas e com as pessoas do meu convívio. Então, naturalmente, eu vou nem pensar para fazer, eu vou já agir e vamos embora. E a partir do momento que eu ajo e solto um comportamento de irritabilidade, eu começo a perder o meu equilíbrio a partir de perda de energia. E essa perda de energia, nada é um cansaço, em primeira instância. Desculpa. É um cansaço, em primeira instância. Depois vai gerando um estado de estresse. Eu não tenho mais controle sobre as pressões. E a partir desse momento, eu entro num estado de depressão. E o que vai acontecer comigo? Um mal-estar interno. E isso gira, é um ciclo que vai se autoalimentando. E a partir daí eu vou ficando mais e mais inconsciente. Então, eu tenho que entender que a calma é um estado de força interior que eu preciso cultivar. E ele é cultivado. Como que ele é cultivado, pessoal? A partir do momento que eu começo a entrar mais dentro de mim. A partir do momento que eu olho mais para o meu estado positivo de consciência. E quando eu entro nesse estado positivo de consciência, eu vejo que com calma, e quando nós mantemos essa calma, estável em frente às situações, ao invés de reagirmos e colocarmos como vítima, eu paro para dentro de mim mesmo e digo para mim mesmo, eu tenho capacidade de superar essa situação. Hoje mesmo, eu tive uma situação que me trouxe um certo mal-estar. Uma certa situação que me provocou, e eu sei que isso sempre me provoca quando eu lido, me deparo com essa
situação, eu sei que ela me provoca um certo mal-estar. E como eu já sei, e eu tenho que agir, eu tenho que lidar, não adianta fugir. Eu até tento, viu? Eu tento fugir daquela situação, daquela circunstância, eu falo assim, ai meu Deus, tenho que fazer aquilo? Ai, tenho que fazer, por que não? Tem que fazer, Nádia. Vai lá, enfrenta a fera. Só que enfrente a fera com esse estado de calma. Então eu já me preparo internamente. Por isso, quando no início do nosso encontro eu falei para vocês, e aí? Você sabe o que te irrita? Você sabe o que te provoca falta de calma? Por quê? Porque aí você vai pegar uma força interna que existe, te garanto. Existe a paz dentro de você. Sabe por que eu garanto para você que a paz é algo que existe dentro de nós? Porque se não existisse, eu ficaria feliz quando eu me irrito, quando eu fico com raiva. Mas nós não ficamos. Podemos demorar para cair a ficha de arrepender-se daquela atitude, daquele comportamento. Para cada um, o tempo de cair a ficha é diferente um para o outro. Porém, em algum momento a gente se arrepende. Então, esse arrependimento é o contraste de que aquilo que você está fazendo não está batendo com aquilo que você é. Então, pessoal, eu preciso perceber que tudo se inicia dentro de si. Tudo começa com como você está regando aquilo que você é. Então, esta é a regra para encontrar a sua paz e viver a vida que sempre se quis ter. É viver quem você é. A partir do momento que eu começo a perceber que eu posso ser diferente, eu tenho que começar a tirar essas cascas. Vocês estão vendo essa figurinha? É uma figurinha muito interessante, né? É um brinquedo, por sinal, da Rússia, né? É um brinquedo onde você vai tirando uma tampinha, vai tirando outra tampinha, vai tirando outra tampinha, e lá dentro você encontra uma bonequinha, né? E cada tampinha é a cabeça de uma boneca. E lá dentro você encontra a última bonequinha, né? A bonequinha inocente, a bonequinha infantil, mas o mais bonito de tudo, a pureza. Então, a partir do momento que eu começo a perceber que eu sou esse ser puro, eu sou esse ser que tem qualidades originais de paz, de amor, de equilíbrio, de verdade, de felicidade, de bem-aventurança. Quando eu começo a perceber que tudo aquilo que é reativo só está me agredindo, e eu quero sair, eu quero romper, eu quero realmente romper a postura de camadas que eu fui criando, que fui me tornando, e quero deixar de estar e começar esse ser, eu começo a perceber que é possível fazer mudanças internas. E não só é possível fazer essas mudanças internas, como também é possível eu fazer da minha vida uma outra escolha. Então, como que eu preciso agir? Primeiramente, alimentando. Então, na campanha Escolha Calma, nós temos umas cartas, e vocês vão ver isso no site, que essas cartas, elas têm o conteúdo do valor, e esse conteúdo de valor, além de ser algo positivo, e é totalmente voltado para os valores universais, você vai ter também afirmações. Então, na parte da frente das cartas, tem o conteúdo universal daquele valor. E ao virar, você vai ter uma reflexão do valor e uma afirmação. Então, a partir do momento que eu entendo o que é aquele valor, a partir do momento que eu começo a refletir
a gerar pensamentos reflexivos do valor e afirmo aquele valor, naturalmente eu começo a criar um novo ciclo. Um ciclo de proatividade. E esse ciclo de proatividade vai tornar consciente aquilo que eu quero viver. E a partir do momento que eu começo a criar essa escolha consciente, porque está na minha consciência, as informações, está na minha consciência, a postura de comportamento que eu quero ter naquela circunstância, ou naquelas situações, naqueles desafios que eu já sei que existe, e é o meu detonador, então o que eu começo a fazer? Eu começo a me alimentar de algo que vai me ajudar a trazer uma nova forma de vida. E a partir disso, o que vai acontecer? Eu vou ter maior autocontrole, eu vou ter atitudes positivas, eu vou ter ganho de energia. E o que é ganho de energia, pessoal, nesse sentido? Eu vou ser uma pessoa alegre, proativa, bem-humorada, feliz, ativa. Ativa no sentido de fazer as coisas acontecer. E não aquela coisa tão preguiçosa, não aquela situação, ai, sabe? Aquela coisa assim de apatia. Ai, deixa para depois, vamos deixar para depois. Não. Eu quero fazer acontecer. Sabe por quê? Porque eu quero viver. Por que eu quero viver? Porque eu estou tendo retorno bom daquilo que eu estou fazendo. Então, naturalmente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma vida de bem-estar. E o que vai acontecer com uma vida de bem-estar que eu tenho? As pessoas também vão querer ter uma vida de bem-estar. E isso não tem preço. Não tem preço de você viver uma vida de bem-aventurança. Não tem preço você viver uma vida onde você é feliz e pode compartilhar essa felicidade com todos à sua volta. E aí, eu digo para vocês, quem é que faz isso acontecer, pessoal? Nós já falamos no outro slide que é muito fácil fazer escolhas mais palpáveis. Porém, fazer escolhas mais sutis exige um ritmo mental. E esse ritmo mental é o que está trazendo problemas para nós. Sabe qual é? Nós estamos pensando demais. Nós estamos vivendo muito. Né? Hoje mesmo eu tive uma situação de ter que entregar um cartão de crédito para uma pessoa e eu já achei que eu tinha entrego aquele cartão de crédito, a pessoa falou assim, não está comigo. Aí eu falei assim, meu pai do céu, será que eu já coloquei em algum lugar? Será que eu coloquei na mesa dessa pessoa? Será que eu fiz isso? O que será que eu fiz? E aí eu me dei por conta que eu não tinha feito nada. Continuava dentro da minha bolsa, bem guardado. Mas o que está acontecendo conosco? O ritmo acelerado que o mundo está exigindo de nós, e convenhamos, nós estamos sendo subservientes ao ritmo do mundo cobrando de nós estamos aceitando isso, e de que forma? Pensando demais. Pensando inutilmente. Pensando negativamente. Pensando coisas desnecessariamente. E isso faz com que acelere a mente. E ao acelerar a mente, vai fazer com que a mente crie em nós, sabe o quê? Uma mente que mente. A gente não vai viver a realidade. A gente vai viver uma mentira que a mente está expondo em nós. Então, o que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos criar pensamentos nobres. Precisamos qualificar nossos pensamentos. Porque a partir do momento que eu qualifico os meus pensamentos, eu começo a desacelerar a minha mente. E com isso, o que nós podemos aprender? Então eu vou ler, né? Porque vocês não estão tendo uma boa visibilidade dos meus slides aqui. Então, o que nós podemos aprender? Primeiro, o autocontrole.
A gente sabe muito bem que o autocontrole, ele é tudo, né? Porque às vezes a gente pode evitar uma briga, uma separação, separar casamentos, né, matrimônios, separar sociedade de empresas. Podemos fazer coisas impensadas quando não tem o autocontrole. Então, o que que nós podemos aprender? O autocontrole, entender que a paz interior depende de mim. O que mais nós podemos aprender quando a gente para, respira e diz para si mesmo: eu sou um ser de paz. E quando eu digo para mim mesmo, com essa afirmação, com esse estado de consciência, eu estou jogando para mim um autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você consegue se conhecer e perceber o seu melhor. Consegue perceber o seu potencial. Você para. Pessoal, parar alguns minutos, alguns segundos, você não está perdendo tempo. Ao contrário. O que mais nós podemos aprender? Ter leveza, aliviar o peso das cargas, das pressões, das repressões. Porque uma das coisas que está ocorrendo em nós é o estresse. E o estresse é quando eu não consigo lidar com as cobranças do mundo externo. Me falta algo que se chama resiliência. O que mais nós podemos aprender quando eu faço escolhas conscientes? Eu posso aprender a viver uma vida simples, viver uma vida em essência. Pessoal, eu gostaria também de compartilhar com vocês. Por que complicar a vida? Não é? Por que viver uma vida complicada de excessos? Né? Onde você nem sabe como você consegue lidar com aquilo. Ter uma vida simples, descomplicada, é um grande facilitador de você fazer escolhas. Outra coisa que eu posso também aprender é ter esse entendimento de saber escutar, observar, apreciar, contemplar as questões da vida. Vocês já pararam para perceber como os seus filhos, como a sua vida? Você já parou para perceber que mudou um outdoor do caminho do seu dia a dia, do seu trabalho? Você falou bom dia para os seus amigos? Como é que está a sua vida em relação ao externo? E a partir do momento que eu começo a ter esse entendimento, eu também começo a perceber que cada ação é agir bem. É sempre melhor do que reagir mal. Então, com isso, eu tenho que viver essa vida. Sabe qual? Não querer matar o outro. Não querer vencer o outro. Não querer julgar o outro. Não querer ser crítico. Condenar, culpar o outro. Não querer guerrear com o outro. Mas querer vencer a si mesmo. Mas não vencer a si mesmo olhando com esse estado de crítica, essa autocrítica. Não olhando e só vendo os seus pontos frágeis, suas dificuldades. Mas vencer a si mesmo é não dar vida a elas. Olha que linda essa imagem. Essa imagem está mostrando para nós o quanto que parar, se acalmar, voltar com que o batimento cardíaco do seu corpo desacelere, que as células internas fiquem mais calmas. Perceber que você pode agir e não reagir, você vai realmente sentir calma. Então, manter a calma favorece escolhas positivas. Diminui chances de reatividades e erros. Gera clareza sobre os efeitos futuros dos seus atos. Melhora a sua saúde e sua qualidade de vida. Harmoniza os seus relacionamentos. E traz qualidade para desempenhar atividades detalhadas. Nossa, quanta coisa, não é?
Meu Deus, que coisa mais maravilhosa de vida que você vai ter, não é verdade? Então, resumindo, fechando o nosso encontro, ao invés de reagir, seja proativo. Pratique ter pensamentos positivos. Energize seu eu interior. Energizar é ficar consigo mesmo, com a sua essência, com o seu estado interno de pureza. Ficar consigo mesmo é você ter momentos para fazer o seu hobby, algo que você se alimenta, que você gosta. Ficar consigo mesmo é meditar, é ter bons livros para ler, é ouvir músicas que você goste, é você ser a sua melhor companhia. Ficar consigo mesmo é implementar valores nas suas ações. Então, com isso, a partir de hoje, eu convido você, coloque sua energia positiva em tudo que realiza. Coloque o seu melhor em tudo que realiza. E na figura que está sendo mostrada para você, coloque o amor. Ame, ame mais. Dê oportunidade de amar. Mas amar o outro? Amar as coisas? Sim, mas você só vai amar tudo isso e ter atitudes de gentileza, de generosidade, de compaixão, de perdão, de bom humor, de tolerância, de paciência, quando você começar a amar a si mesmo. E amar a si mesmo é autorrespeito. Então, escolha a calma por você, pelo outro e pelo mundo. Ok? Gratidão, gratidão, né? Muita gratidão por você ter escolhido no dia de hoje estar aqui conosco para pensar, para refletir em fazer mudança na sua história. Fazer mudança por você e não exigir que o outro mude. Porque uma coisa é certa, pessoal. Querer controlar o outro, querer mudar o outro, é frustração, é criar expectativa, é criar mágoas. Então, mude-se. Então, gratidão por você ter escolhido ter esse encontro no dia de hoje. Nós temos alguns minutos, onde você pode escolher algum tópico que você queira que eu possa falar, algo a mais. Mariana está lá no chat. Você pode fazer algumas perguntas que eu ainda tenho alguns minutos para responder. Então, a pergunta que foi sugerido, né, foi perguntado agora, foi aqui no chat é: como que eu posso viver uma vida simples num mundo tão complexo e numas rotinas também complexas, né? Num mundo complexo e em rotinas complexas. Como que eu posso ser simples? Eu posso dizer para vocês que o que é ser simples? Né? Ser uma pessoa simples é ser uma pessoa descomplicada. Ser uma pessoa simples é ter, fazer, estar na sua vida sem grandes dependências de coisas externas para ser feliz. Você não precisa ter 30 pares de sapato onde você só tem 2 pés. Né? Você não precisa ter tantas coisas externas para se preencher. Ter uma vida simples é não ter tantas complicações nas ideias, tantas complicações em querer ter opiniões de muitas coisas.
Ser simples é ter clareza naquilo que você quer, naquilo que você tem como opinião. Ser simples não é ficar se debatendo muito, querer provar muitas coisas para os outros. Ser simples é você criar esse estado de unidade e não tanta dualidade. Porque aí você se perde, você entende? Então, quando você tem essa unicidade, você é único, você não fica tanto perdida com tantas informações. Então, ser simples é ter uma vida calma, tranquila. Não precisa de muito, mas o quanto você tem, você já se preenche e é feliz. Espero que eu tenha respondido. Respondi? Então, uma pergunta que compartilharam aqui: como manter a calma numa situação onde a pessoa está com muita raiva, debatendo, né, em relação com você, numa situação ou outra? E também, outra pergunta que surgiu é como, se ocorre algum acidente, alguma situação, né, como manter a calma? Então, como eu compartilhei com vocês, né, em relação a esse acidente, que pode ocorrer na frente da gente, enfim. A primeira coisa que eu tenho que entender é que ser uma pessoa calma não é passiva, você vai agir. Mas eu, particularmente, tenho o seguinte comportamento. Eu, primeiro, me recoloco internamente e crio esse momento de respirar e, rapidamente e muito claro, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas por que eu já cheguei nesse ponto, pessoal? Porque eu medito. Eu pratico uma meditação, da qual a Brahma Kumaris tem como uma metodologia a meditação Raja Yoga para trazer essa melhor clareza de tomada de decisão. Porque quando nós temos muitos pensamentos, para a gente achar qual é o melhor pensamento para gerar um comportamento, com excessos de perturbações e de obsessões de pensamentos, pensamentos possessivos, aquela coisa de perturbação, você não sabe o que faz. Sabe aquela coisa assim de cachorro no dia da mudança do dono? Ele fala assim, onde eu vou? Será que eu vou lá no carro? Eu vou no caminhão? Ou eu fico aqui, perdido? Então, quando a gente medita, quando a gente diminui a intensidade de pensamentos, diminui esse estado de ficar muito para o externo, você começa a ter clareza e as tomadas de decisões são rápidas. E você não vai acessar o seu pavio curto, o seu hábito reativo. Você vai ter uma atitude proativa, mas sem perder o seu eixo. A outra situação de uma pessoa com raiva. A melhor coisa para apagar um fogo da raiva é o silêncio. Queridos e queridas, não é fácil. Mas é possível. Eu posso dizer para vocês que eu já consegui. Tem certas situações que eu passei no passado, de pessoas que vinham com uma falta de educação comigo, com uma falta de respeito, com umas atitudes tão desqualificadas e com uma energia de raiva, que a primeira coisa que fazia, aquilo vinha e batia em mim, e eu fazia o quê? Ah, é? Veio? Pá! Batia na outra. Era uma batição de boca. Aí eu falei assim, aí eu internamente, eu falei assim, não, gente, que é isso? Isso não é uma atitude de gente, né? Isso não é uma atitude legal, é uma briga de galo, né? Lá no interior tinha, né? Agora não tem mais, graças a Deus. Mas isso é uma atitude de briga de galo, isso não é de gente. E eu me sinto gente, né? Me sinto um ser que tem que ter umas atitudes qualificadas. O que é isso, dona Nádia?
Então eu cobrava de mim mesma, mas não cobrando, culpando a outra pessoa, mas me cobrando e também não me desqualificando. Nada, hein, você é um zero às quê, nem você não dá mesmo para jeito para isso, né? Não, mas cobrando com essa amorosidade. E aí eu falei assim, não, então o que eu vou fazer? Eu olhava para a pessoa e via assim, ela não está no seu estado de equilíbrio. O meu olhar foi gerando um sentimento para aquela pessoa de misericórdia. E olhando para mim, falando assim, Nádia, respira, olha para ela, e olhe para ela não como uma desqualificada, mas olhe para ela com esse olhar de misericórdia e compaixão. Ela não está bem. Algo está fazendo com que ela tome essa atitude. Só que você não precisa ser subserviente a essa energia. Crie tais bons pensamentos em ver no estado de uma consciência mais pura, para que a frequência vibracional de energia negativa que ela está emanando para você, você não aceite. Diga para você mesmo, ó, isso não me pertence. Isso faz parte dela. E isso aqui, a paz, faz parte de você, Nádia. Então, quando eu comecei a silenciar e gerar esses pensamentos, por quê? Porque fazer escolha consciente para gerar aquele ciclo reativo, ou melhor, ciclo positivo, você tem que se alimentar de pensamentos. Aí, no início, eu fui me alimentando de pensamentos e me segurando. Até chegou uma hora que virou ciclo. E hoje, quando eu tenho ainda esse detonador dessa pessoa querer me detonar, eu olho, nem mais gerar pensamentos para realinhar meu estado de consciência hoje. Hoje eu já criei um hábito de não perturbar-me com essa pessoa, com esse detonador. Falar, deixar. Olha, pessoal, a Brahma Kumaris tem uma editora, e nessa editora, que vocês podem estar entrando no site, né, editora BK, lá temos vários livros, vários. A Paz Começa com Você, nós temos livros menores, A Lição para uma Vida Plena, nós temos A Paz, tem vários, 3 volumes, né, Mariana? A Paz de Todo Dia, 3 volumes. Então, tem vários livros, e realmente, na próprio site da Brahma Kumaris, tem vários artigos que vai conseguir alimentar o seu estado de consciência para que você possa não deixar que aquela crença reativa de explodir tome conta de você. Ao se alimentar com coisas positivas, como eu disse para vocês que foi o que eu fiz. No momento, eu me alimentei, gerando em mim conteúdo de pensamentos, dos quais faz parte dos meus estudos diários, a partir do momento das práticas da meditação, que eu também faço diariamente. Isso tudo foi me dando uma carga de informações da qual eu tive atitudes de melhoria. Fez com que meu pavio não ficasse mais pavio curto, e sim alongasse meu pavio. Então, e no próprio site da Brahma Kumaris, ou melhor, desculpa, no próprio site da campanha Escolha Calma. Nossa, vocês não têm noção como está recheado lá dentro. Existe na parte superior, né, do site, que chama Banco de Inspirações. Entra lá, vocês vão ver como vocês têm muita coisa para estudar. Algo mais? Ok? Olha, fomos pontuais. Então, pessoal, gratidão mais uma vez. Eu gostaria também de convidar vocês que estão ouvindo pelo Brasil todo, né? Nós estamos com um público muito grande. Eu quero convidar vocês a fazerem parte da campanha Escolha Calma. E essa campanha, como ela é utilidade pública e tudo que vocês
podem estar fazendo na comunidade, no seu local de trabalho, vocês podem estar fazendo através de estar se inspirando através do site, mas nós também queremos dizer para vocês que nós estamos abertos com cadastro, né, se cadastrarem com o voluntariado. Nós temos lá dentro do site um link de contato, onde vocês podem estar dando o nome de vocês, o e-mail de vocês, em que estado e que cidade vocês fazem parte. Nós vamos querer abrir mais essa campanha, só que a gente precisa de vocês, voluntários. Nós precisamos que cada local, cada cidade, acenda uma luz de um ser que queira viver uma vida mais calma. Então, nós estamos abrindo, a partir de agora, nosso cadastro no Brasil todo de voluntariado. E nós podemos ajudar vocês. Mesmo que estejamos aqui em São Paulo, mas nós temos várias equipes no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, enfim. Nos pontos das regiões do Brasil, nós temos pessoas que estão ligados a mim e a minha equipe daqui de São Paulo, para que nós possamos ampliar essa campanha, para fazer com que cada lar viva uma vida calma, uma vida de qualidade, uma vida saudável, ok? Então entra lá no site e mande para nós que você quer ser um voluntário, em trazer à sua vida uma vida de calma, ok? Então gratidão, e eu vou passar para vocês o próximo encontro, que nós vamos ter no dia 22 de junho, às 19h30, no horário de Brasília, a nossa querida Ida Meirelles, coordenadora da Brahma Kumaris para a região nordeste do Brasil, onde ela também tem essa prática e ensinamento de meditação há mais de 36 anos. E o tema será Superando Obstáculos. Então, nessa palestra, veremos como que, por meio do fortalecimento interior, podemos superar dificuldades internas, bem como melhorar nossos relacionamentos. Olha que interessante, pessoal. Vocês concordam que é uma continuidade do nosso encontro de hoje? Né? Então, vocês que estão nos ouvindo, dia 22 de junho, nós estaremos novamente aqui com uma palestra pela webinar, né, online. Vocês podem também tomar benefício que escolher a calma também é uma forma de superar os obstáculos. E a Ida vai, com toda a sua expertise, com todo o seu poder, com todo o seu conhecimento, passar para nós essa forma de virmos a fortalecer o nosso eu interior para superar tudo aquilo que nos traz um estado interno de falta de calma. Então, gratidão. E é os meus bons votos, meu desejo puro, que cada um leve a uma vida calma, uma vida de qualidade. E semeie nas suas vidas, com seus amigos, com seus familiares, a semente, onde vai gerar frutos de amor e de paz.